Agosto de 1943. Floresta de Nalibok, Belarus ocupada pelos alemães. O comando alemão lançou 20.000 soldados nessas árvores. Batalhões da SS, infantaria da Wehrmacht, brigadas de polícia, reconhecimento aéreo da Luftwaffe a cada 48 horas. A maior operação antipartisã no oeste da Belarus. Objetivo: encontrar cada unidade partidária judaica na floresta e destruí-la. Os soldados vasculham durante semanas, encontram cinzas de fogueiras abandonadas, acampamentos frios, pegadas que somem no pântano, interrogam camponeses em cada aldeia na beira da floresta, oferecem 100.000 Reichsmarks, 100.000, por informações que levem à captura do comandante. Não encontram nada, porque a 2 quilômetros dentro do pântano, em uma clareira que não aparece em nenhuma fotografia de reconhecimento alemã, 700 judeus estão tocando suas vidas. Um alfaiate termina um casaco. Uma professora conduz uma aula para 60 crianças. Um padeiro retira pão de um forno construído de argila e pedra de rio. Em algum lugar nos fundos do acampamento, um homem afina um violino. 3 irmãos de uma aldeia que ninguém jamais ouviu falar construíram uma cidade no meio da ocupação alemã. E 20.000 soldados não conseguem encontrá-la. Eis o que isso parece no papel. A floresta de Nalibok tem 2.400 km² de pântano, pinheiros seculares e terreno que mata cavalos. No inverno, a temperatura chega a 40 graus negativos. Há lobos, há ursos. A água é marrom. Um homem que não conhece essa floresta entra nela e perde o senso de direção em menos de 1 hora. O grupo não tem cadeia de suprimentos, nenhum apoio governamental externo, nenhuma ligação de rádio funcionando com qualquer comando aliado. As armas vêm de ataques a colaboradores alemães e de partisãs soviéticos que desconfiam deles e querem seus combatentes, mas não seus civis. Estão cercados por todos os lados. Cidades controladas pelos alemães em 3 perímetros. Polícia auxiliar bielorrussa em cada estrada de saída. Homens que entregam um judeu a um oficial alemão por um saco de farinha, sem fazer perguntas. E o comandante, o homem com 100.000 Reichsmarks sobre a cabeça, adotou uma política que todos ao seu redor consideram uma sentença de morte. Ele aceita qualquer pessoa. Os idosos, os doentes, famílias com crianças pequenas, pessoas que reduzem a velocidade de uma coluna em marcha pela metade, pessoas que nunca seguraram um rifle e salvar uma velha judia do que matar 10 soldados nazistas. Ele acredita nisso. Continua dizendo sim a todos que chegam. Mas eis o que torna isso ainda mais difícil de entender. Os alemães já sabem aproximadamente onde eles estão. Tem informantes nas aldeias ao redor. Tem as fotografias aéreas. Tem a recompensa afixada. E neste exato mês, agosto de 1943, lançaram 20.000 soldados para resolver o assunto de vez. Então, como 3 irmãos, começando com um rifle, e 16 pessoas na neve de dezembro, constroem uma cidade num pântano que 20.000 soldados alemães não conseguem encontrar? Como mantém 700 pessoas vivas ao longo de 2 invernos, 2 grandes operações alemãs, congelamento, fome e a pressão constante de um exército que quer sua morte? E o que custa quando tudo acaba? Vamos começar pelo início. Há uma pergunta que as pessoas fazem sobre essa história. Como sobreviveram? A pergunta mais difícil é por que Tuvia Bielski continuou aceitando pessoas que tornavam a sobrevivência mais difícil. Idosos, famílias com bebês, pessoas que não sabiam lutar, pessoas que mal conseguiam caminhar. Seus irmãos faziam a mesma pergunta. Seus combatentes também. Os partisãs soviéticos na mesma floresta também. A resposta dele era sempre a mesma. Uma frase. E tudo que vem depois, a cidade no pântano, os 1.230 que saem para a luz de julho, decorre diretamente dessa frase. Stankiewicz, Polônia. População: 6 famílias. Uma delas, judia. A família Bielski trabalha essa terra há 3 gerações. David Bielski, o pai, possui um moinho de farinha na beira da cidade. Os vizinhos o usam. Sua esposa, Beila, tem 12 filhos, o que significa que sempre há alguém dormindo no celeiro quando as camas da casa acabam. Tuvia nasce em 1906, o segundo filho mais velho. Quando adolescente, já lê o terreno como outros homens leem mapas. Onde drena,
Onde retém água na primavera? Onde os veados cruzam ao entardecer? Quais caminhos congelam o suficiente para suportar peso? Cumpre serviço militar no exército polonês. 1 ano. Posto de cabo. Treinamento básico de rifle e táticas. Depois, volta para o moinho. Azael, nascido em 1908. O mais quieto dos irmãos. Um homem que trabalha com as mãos. Onde Tuvia fala e decide, Azael constrói. Ele transforma em realidade o que Tuvia descreve. Se Tuvia diz que precisamos de um abrigo, Azael pensa na madeira, no ângulo, na profundidade das fundações para sobreviver ao gelo. Zuz, nascido em 1910. Temperamento explosivo, mais rápido ainda para agir. Tem uma memória particular para pessoas. Quem disse o quê, a quem? Quem devia um favor? Quem era de confiança e quem não conseguia ficar quieto por uma tarde? Em tempo de paz, isso é uma qualidade difícil de conviver. Na floresta, é o que mantém todos os outros vivos. Aaron, nascido em 1927. Tem 14 anos quando tudo começa. 22 de junho de 1941. A Alemanha lança a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. A Wehrmacht avança 600 quilômetros nas primeiras 2 semanas. Os Einsatzgruppen seguem atrás do exército, indo de aldeia em aldeia. No oeste da Belarus, trabalham rápido. Encontram os judeus, marcham com eles para um campo, atiram neles numa vala. Vão para a próxima aldeia e repetem. Os pais dos Bielski são transferidos junto com cerca de 25 mil judeus da região para o gueto de Novogrudok. Os irmãos se dispersam. Tuvia vai para Lida com uma identidade falsa. Zuz e Azael ficam saltando de fazenda em fazenda, nunca ficando mais de 1 semana no mesmo lugar, trocando trabalho e pequenos favores por abrigo. Zuz conversa com os fazendeiros, constrói relações. Anota quem é de confiança. Eles esperam. Acham que vai parar. 8 de dezembro de 1941. Forças alemãs e colaboradores bielorrussos entram no gueto de Novogrudok antes do amanhecer. Reúnem 5.000 judeus na praça principal. A seleção leva 2 horas. Os oficiais apontam para o leste. 4.500 pessoas caminham para um campo fora da cidade. David Bielski caminha. Beila Bielski caminha. 2 dos irmãos dos protagonistas caminham. Ao cair da noite, aquele campo tem uma forma diferente. Tuvia fica sabendo o que aconteceu 3 dias depois, por um contato em Lida. Recebe a informação num cômodo dos fundos de uma casa onde ninguém conhece seu nome verdadeiro. Fica sentado com isso por um longo tempo. Depois, caminha para dentro da floresta, sozinho. Em dezembro. Rumo às árvores, a leste de Novogrudok, onde passou as férias de verão quando criança. Seus irmãos já estão se movendo na mesma direção. Dezembro de 1941. Os irmãos Bielski. 13 vizinhos do gueto. 16 pessoas na neve. Total de armas, um rifle, uma pistola, uma faca de caça. Ficam em constante movimento naquele primeiro inverno, sem acampamento fixo. Dormem em um lugar diferente a cada noite. Desfazem o acampamento antes do amanhecer. Não deixam nenhuma fogueira acesa. 2 vezes em 3 meses, os contatos de Zuz entre os fazendeiros bielorrussos os alertam por mensagem em um carvalho oco que uma patrulha está operando na área. Nas 2 vezes, eles se movem às 3 da manhã e a patrulha encontra um local vazio na manhã seguinte. Na primavera de 1942, ainda estão vivos. Então Tuvia toma a decisão que Azael e Zuz passam os próximos 2 anos discutindo com ele. Ele manda pessoas de volta aos guetos. Com cuidado, 2 ou 3 de cada vez, pessoas que conhecem o layout, que conseguem se mover à noite sem chamar atenção. Elas passam pela cerca, encontram judeus dispostos a fugir, os guiam pelos campos e os levam à floresta. A operação não tem estrutura formal. Não há planos escritos. São 3 irmãos enviando pessoas a um lugar que mata judeus, esperando trazer alguns a mais a cada vez. Azael e Zuz apresentam o argumento prático com toda a força. Mais pessoas significa movimento mais lento, mais barulho, mais rastros, mais bocas, mais chances de descoberta. 30 combatentes podem desaparecer nessa floresta. 200 pessoas com crianças não podem. Tuvia não descarta o argumento. Entende-o completamente.
discorda completamente. Prefiro salvar uma velha judia do que matar 10 soldados nazistas. Continua mandando pessoas de volta. Ao final de 1942, 300 pessoas na floresta. Na primavera de 1943, 500. No verão, 700. A maioria são mulheres, crianças, idosos. Um dentista de Novogrudok, que saiu com seus instrumentos num saco de pano amarrado dentro do casaco. 3 professores. Um rabino que já memorizou a maior parte do livro de orações, mas contrabandeia o livro físico dentro da camisa porque quase não pesa. Um homem que tocava violino em casamentos antes da guerra. Ele carrega o violino. Calcula que o instrumento pesa menos que uma arma. E arma ele não tem. Os comandantes partisãs soviéticos na região estão observando. Controlam a floresta de Nalibok, nas áreas onde os alemães não estão buscando no momento. E têm uma exigência permanente. Integre seus combatentes às nossas unidades. Deixe os civis. Tuvia recusa, diretamente. Em cada conversa, a mesma resposta. Os civis vêm conosco, ou não cooperamos. Em troca, ele oferece algo. O acampamento tem artesãos, de verdade, com habilidades reais. Alfaiates, sapateiros, relojoeiros, um ferreiro. Os soviéticos precisam de botas consertadas, uniformes costurados, armas mantidas. Coisas que os artesãos do acampamento de Bielski podem fazer, e as unidades partisãs não conseguem. O general Platon, o comandante regional soviético, aceita o acordo. O acampamento vira uma base de manutenção. Em troca, os soviéticos protegem o perímetro e repassam informações de inteligência. Isso lhes compra espaço. Então, agosto de 1943 chega e o espaço se fecha. Agosto de 1943. O comando alemão na Belarus emite uma ordem: eliminar cada grupo partidário na floresta de Nalibok. A operação se chama Hermann. 20.000 homens, militares, SS, polícia. Aviões sobrevoando a copa das árvores em padrões de grade. Recompensas afixadas em cada aldeia. Tuvia recebe o aviso 48 horas antes do cerco se fechar. Um contato bielorrusso deixa uma mensagem em um carvalho oco na borda sul da floresta. Os alemães têm uma localização aproximada. Estão se movendo com força. 700 pessoas. 2 dias. A doutrina partisã padrão nessa situação não é complicada. Pegue seus combatentes. Deixe os civis. Desapareça rápido. Uma unidade móvel de 30 pode estar em outra floresta até amanhã. 700 pessoas não podem. Tuvia dá uma ordem. Nos movemos juntos. Todos. Essa noite. O que sai do acampamento naquela noite não é uma unidade de combate. Os homens idosos que não cobriam mais de 1 quilômetro de uma vez há meses. Crianças nos ombros. Crianças dormindo. Crianças que precisam ser carregadas e não podem ser pousadas sem acordar. Uma mulher de 7 meses de gravidez, os pés já inchados. Um homem cuja ferida na panturrilha de uma escaramuça em junho não cicatrizou completamente e sangra através da bandagem quando caminha. O rabino, o dentista, os professores, o violinista que carrega o violino porque alguém pediu que ele o guardasse e ele disse sim. A coluna se move apenas à noite. Para ao amanhecer. Sob cobertura antes do padrão de reconhecimento da Luftwaffe começar às 6 da manhã. Já sabem o horário. Semanas, observando aeronaves, lhes deu um calendário. 3 vezes em 5 noites, vozes alemãs chegam através das árvores. A menos de 200 metros. A coluna para. 700 pessoas paradas no escuro, no calor do verão, nos insetos, na lama. Ninguém muda o peso de um pé para o outro. Ninguém pigarreia. Nenhuma criança faz um único som. Pense no que acontece naquele silêncio. Mães com as mãos sobre a boca dos bebês. Não por crueldade, mas pela aritmética da sobrevivência. A aritmética que diz que um choro significa a morte de todos os 700. E os bebês não entendem nada disso. E as mães mantêm as mãos no lugar. E a patrulha passa. Caminham 40 quilômetros. Leva 5 dias. Do outro lado, chegam à seção mais profunda da floresta de Nalibok. Uma ilha de terra alta rodeada de pântano, conhecida localmente como Krasnaya Gorka. O lençol freático fica ao nível do tornozelo. Pinheiros seculares tão densos que fotografias aéreas mostram apenas copa contínua.
sem brechas, sem sombras, nada que indique o que está por baixo. O terreno derruba cavalos, derruba cães, dificulta até o movimento a pé o suficiente para que uma patrulha alemã perdesse sua formação tentando atravessá-lo. A Operação Hermann varre a floresta. Encontram o antigo acampamento. Cinzas frias. Não encontram a coluna. Tuvia fica no pântano e olha para o chão. Alagado. Impossível. Sem estradas de acesso. Sem visibilidade do ar. Ele diz: paramos aqui. Eles constroem. Outubro de 1943. A construção começa. As pessoas que sabem fazer as coisas, as fazem. Primeiro, abrigos subterrâneos, escavados 2 metros na terra, reforçados com madeira de pinheiro cortada no local. Dutos de ventilação angulados e camuflados. Cada abrigo comporta 40 pessoas, 17 abrigos no acampamento principal, irradiando de uma clareira central, uma rua central, tábuas de verdade sobre o chão do pântano, mantidas acima da linha d'água, por estacas cravadas na argila. Uma cozinha, uma banheira, uma lavanderia, uma forja de ferreiro. O ferreiro trouxe a bigorna em peças. Um moinho, movido a cavalo, pequeno, montado a partir de componentes arrastados em pedaços pelo pântano. Uma padaria, com um forno de argila que produz pão todas as manhãs. Os artesãos montam suas oficinas. 18 alfaiates sob um mesmo teto, recebendo pedidos de unidades partisãs soviéticas. Botas, sobretudos, concertos de uniformes, pagos em comida e armas. Sapateiros trabalhando ao lado. Um chapeleiro, um celeiro, relojoeiros, um armeiro, carpinteiros, uma fábrica de sabão, um banho turco. Mais de 200 trabalhadores especializados em uma estrutura construída num pântano na Belarus ocupada pelos alemães. Uma escola, 60 crianças, 4 dias por semana, aulas de verdade, matemática, leitura, idiomas. A professora que tinha uma sala de aula em Novogrudok antes da guerra conduz a mesma sala aqui, com um quadro gizado numa tábua de pinho e dever de casa passado em pedaços de papel. As crianças fazem o dever, uma sinagoga, serviços na sexta-feira à noite e no sábado de manhã. O rabino conduz, as pessoas vêm, uma cadeia. Porque disputas acontecem, e Tuvia administra o acampamento como uma pessoa administra uma comunidade real, com autoridade, com processo, com consequências. Pequenos furtos vão para um comitê. Assuntos sérios chegam diretamente a Tuvia. Ele ouve os dois lados, ele decide. A cadeia cumpre a sentença, chamam o acampamento de Jerusalém. Um grupo de 25 homens foge do gueto de Lida no outono de 1943. 6 semanas escavando sob a cerca perimetral com as próprias mãos, noite após noite, removendo a terra dentro das roupas. Saem pela lama e correm para o leste. Ouviram rumores, passados de gueto em gueto ao longo de meses, de que há um acampamento na floresta de Nalibok, que um homem chamado Bielski aceita qualquer um, que há uma escola. Não acreditam totalmente. Rumores no gueto circulam como moeda corrente. E a maioria não vale nada. Encontram o acampamento. Caminham pela rua central. O cheiro de pão assando chega primeiro. Depois, vem a escola. Crianças de verdade, sentadas em fileiras de verdade, olhando para um quadro negro. A voz do rabino ecoa do canto da sinagoga. Em algum lugar atrás da oficina, alguém toca violino. Um dos homens de Lida cai de joelhos na lama. Suas mãos tremem. Não consegue formar uma frase por um minuto inteiro. Ele achava que era uma história, algo que as pessoas contavam umas às outras para continuar em frente. Não imaginava que fosse um lugar real com uma escola real e pão de verdade. Ao longo do inverno de 1943, da primavera e do verão de 1944, as chegadas não param. Pessoas que ficaram em celeiros por meses, as pontas dos dedos enegrecidas pelo congelamento. Famílias que sobreviveram passando de celeiro em celeiro, dormindo em 3 para se aquecer, comendo o que os fazendeiros deixavam do lado de fora. Alguns chegam mal conseguindo ficar de pé. Tuvia recebe todos. Na primavera de 1944, o total chega a 800. No verão, mais de 1000. Em junho, uma patrulha alemã encontra o perímetro externo e abre fogo.
Os combatentes de Bielski rechaçam, duro, rápido, sem hesitação, enquanto os civis se aprofundam no pântano. O combate dura 3 horas. Os alemães recuam. Sofreram baixas, não ganharam nada. Jerusalém resiste. Antes de continuar, se essa história te prendeu, se inscreva. Canal pequeno. Esses vídeos levam meses para ficar prontos. Faz diferença. Agora, de volta a julho de 1944. 9 de julho de 1944. Floresta de Nalibok. O Exército Vermelho cruzou o rio Berezina. Minsk caiu há 3 dias. As forças alemãs no oeste da Belarus estão em plena retirada. Não retirada organizada, retirada de fuga. Colunas se desfazendo em estradas entupidas de equipamentos abandonados. O exército que ocupou esse país por 3 anos está correndo de volta para a Alemanha. Tuvia Bielski reúne todo o acampamento na clareira central. Todos os 1230. Ele tem 37 anos. Parece ter 50. 2 anos e meio na floresta envelhece um homem de maneira diferente de 2 anos e meio numa casa. Ele está diante dos velhos, das mulheres, das crianças que nasceram aqui ou cresceram aqui no acampamento. Está diante do rabino, da professora, do dentista, do homem do túnel de Lida que caiu de joelhos na lama. Está diante da mulher grávida de agosto de 1943. Sua filha já está andando, com 10 meses de vida, nascida num abrigo na floresta de Nalibok. Ele lhes diz que acabou. Os alemães foram embora. Os soviéticos chegaram. Ele não faz um discurso. Não há cerimônia. Não há mais nada a dizer que o momento não diga por si mesmo. Na manhã seguinte, 10 de julho de 1944, Jerusalém se esvazia. 1230 pessoas saem da floresta de Nalibok para o campo aberto, para a luz de julho, para um mundo que vinha fazendo coisas terríveis por 2 anos e meio e que agora, neste pequeno canto da Belarus, não as faz mais. O maior resgate de judeus por judeus na história do Holocausto. 1230 pessoas vivas que, por todo o plano e cronograma alemão, deveriam estar mortas em 1942. O exército alemão lançou 20.000 soldados. Ofereceu 100.000 Reichsmarks pela cabeça do comandante. Lançou a Operação Hermann, fez reconhecimento aéreo, interrogou cada fazendeiro que teve contato com a floresta e encontrou uma padaria, uma escola, uma sinagoga e um homem tocando violino. E não conseguiu tocar em nada disso, porque Tuvia Bielski havia movido 700 pessoas por 40 quilômetros através do cerco, no escuro, sem um único som. Por um momento, apenas um momento, parado na beira das árvores, observando 1230 pessoas entrarem num campo aberto à luz da manhã. Parece que a história tem o fim que merecia. Então, os soviéticos chegam. A primeira coisa que o comando soviético faz, semanas após a libertação, é convocar Azael Bielski, 36 anos, segundo em comando de Jerusalém. O homem que construiu 17 abrigos com as próprias mãos. O homem que manteve a coluna de agosto de 1943 em movimento. 700 pessoas, 40 quilômetros, patrulhas alemãs a 200 metros, sem perder uma única pessoa. O homem cuja esposa Shaja está grávida de seu primeiro filho. As forças soviéticas controlam o território agora. Azael é um homem em idade de combate. Ele se apresenta ao serviço conforme ordenado. Veste um uniforme do Exército Vermelho. Marcha para o leste. Fevereiro de 1945. Prússia Oriental. O exército alemão está colapsando em direção a Königsberg no último inverno da guerra. Azael Bielski é morto em combate. O caos da linha de frente da ofensiva da Prússia Oriental torna impossível determinar exatamente onde ou exatamente quando. Os registros militares soviéticos confirmam o mês. Não fornecem coordenada no mapa. Seu corpo nunca é recuperado. Não há túmulo. Não há local marcado. Não há nada. Sua filha nasce pouco depois, em algum lugar na Belarus libertada. Shaja segura o bebê sozinha. Azael sobreviveu a dezembro de 1941, a caminhada para dentro da floresta de inverno com um rifle. Sobreviveu ao primeiro inverno no nada. Sobreviveu à caçada humana de agosto de 1943. 700 pessoas se movendo no escuro passando pelas patrulhas alemãs.
Sobreviveu a 2 invernos completos no pântano, temperaturas de 40 abaixo de zero, escassez de comida, um combate em junho de 1944, onde o acampamento resistiu. Sobreviveu a tudo que o exército alemão e 2 invernos bielorrussos jogaram contra ele. Então, os soviéticos o convocaram para um exército que já estava vencendo, colocaram um rifle de infantaria em suas mãos e o mandaram morrer na batalha final de outra pessoa. 7 semanas antes da Alemanha se render. Sua filha cresce sem conhecer as mãos do pai. Sua filha cresce sem saber o que ele construiu. Os outros irmãos conseguem sair. Tuvia e Zuz emigram para a Palestina. Lutam na Guerra da Independência de Israel em 1948. Depois que essa guerra termina, Tuvia se muda para Nova York. Se instala no Brooklyn. Encontra trabalho. Ele dirige um caminhão de entregas. Os vizinhos o conhecem como o imigrante com sotaque que para em fila dupla na esquina enquanto descarrega. O zelador do prédio o conhece como educado e quieto. Os clientes em sua rota conhecem seu nome pelo talão de entrega. Às vezes perguntam se está frio lá fora. Ninguém sabe. Ninguém no Brooklyn sabe que esse homem comandou a maior unidade partizã judaica da guerra. Ninguém sabe sobre Jerusalém nos bosques, a padaria, a escola, a cadeia, a sinagoga, o banho turco construído dentro de um pântano, enquanto aviões alemães sobrevoavam em padrões aéreos. Ninguém sabe sobre os 1.230 sobreviventes. Ninguém sabe sobre Azael, ou a Marcha de Agosto, ou a mulher com o bebê nascido num abrigo, ou o homem de Lida que caiu de joelhos ao ver pão de verdade. Ele dirige o caminhão por anos. Zuz dirige um táxi ao seu lado. Aaron administra um serviço de táxi. Os homens que salvaram 1.200 vidas transportam pessoas e pacotes pelo Brooklyn, invisíveis. Um jornalista encontra Tuvia no início dos anos 1970 e lhe pergunta sobre a floresta. Tuvia olha para o homem por um longo momento. Então diz: "O que você quer que eu diga? Fizemos o que tínhamos que fazer. A ninguém importou na época." Ele morre em 12 de junho de 1987, Long Island. Um funeral pequeno. Alguns sobreviventes, já velhos, vêm se despedir junto ao túmulo. Outros estão longe demais, ou debilitados demais, ou não ficam sabendo a tempo. 1 ano após sua morte, o Estado de Israel exuma seu corpo e o traz para Jerusalém para um funeral militar estatal com todas as honras. Ele estava morto há 12 meses antes de seu país decidir que merecia uma cerimônia. Entre os 1.230 que saíram da floresta de Nalibok em 10 de julho de 1944, a avó de Jared Kushner, familiares de pessoas que se tornariam políticos israelenses, médicos, engenheiros, professores, avós. Os sobreviventes tiveram filhos. Os filhos tiveram filhos. Hoje, os descendentes de Jerusalém nos bosques, a cidade construída no pântano, a cidade que 20.000 soldados não conseguiram encontrar, somam mais de 10.000 pessoas vivas na Terra. 10.000, de 1.230, de 3 irmãos que entraram numa floresta em dezembro com um rifle e decidiram que o número de pessoas atrás deles só ia numa direção. Os alemães mandaram 20.000 soldados para aquela floresta e voltaram de mãos vazias. Estavam procurando por pessoas escondidas, mas as pessoas que caçavam haviam parado de se esconder. Tinham construído uma padaria, uma escola, uma sinagoga e uma cadeia, e estavam vivendo ali, a 2 quilômetros dentro do pântano, tocando suas vidas. Você não consegue procurar por algo que decidiu existir.